Hoje nós vamos falar sobre dislexia. É um transtorno que afeta várias crianças, afetando toda a sua carreira, toda a sua trajetória escolar. Dentre as várias preocupações que rondam nosso sistema educacional e dos problemas que assolam o cotidiano dos professores, existem aquelas crianças que não conseguem aprender. Mas na grande maioria dos casos, a investigação multidisciplinar é fundamental, pois na condição como esta pode ter várias causas, como problemas de didática, de estruturais, influências culturais, nível socioeconômico inadequado, falta de estímulo da família, má alfabetização e etc. Dentre essas possibilidades, disfunções neurobiológicas devem sempre ser suspeitadas, e a dislexia pode ser uma dessas causas. Mas o que é dislexia? Para que possamos nos transformar em um leitor competente e fluente, é necessário que nos atendemos, que nós apropriemos de pré-requisitos básicos, como reconhecer e acessar o som das letras, identificar visualmente as formas destas letras, desenvolver a fala e a linguagem, perceber leves diferenças entre as letras e conseguir unir e formar letras e palavras e assim por diante. Todo esse processo depende de circuitos cerebrais, de conexões neuronais íntegras, preparadas para serem expostas à aprendizagem e ao oferecimento dos conteúdos que são da responsabilidade da escola. E é aí que entra a dislexia. Por motivos genéticos ou por distúrbios adquiridos nos primeiros anos de vida, esses circuitos e essas conexões às quais eu falei não se estruturam direito, levando uma insuficiência de ligações entre as áreas responsáveis pela formação da competência de leitura e de escrita. E, consequentemente, a criança passa por ter uma dificuldade muito maior na adquirir a capacidade de entender, memorizar, interpretar e raciocinar por veículos de leitura e pela escrita. Em resumo, a dislexia é isso. Apesar do diagnóstico ser comumente diagnosticado na tardia, a criança pode adquirir precoce, muito cedo, desde os primeiros anos de vida, dos quais chamam a atenção e podem levantar a suspeita de que ela será dislexa. Vamos aos sinais? O primeiro sinal: história familiar de dislexia ou de dificuldade de leitura familiar. Segundo, problemas ao nascimento ou prematuridade, internação prolongada em neonatal, história de anóxia neonatal. Terceiro, atraso de fala, desde os primeiros anos. Quarto, dificuldade em discernir desenhos de material com sentido gráfico, como letras e números. Quinto sinal, escrevimento frequente para aprendizagens que envolvem palavras, sons de letras, sequências de letras. Sexto, pouca compreensão e memorização de letras de canções, lendas e até historinhas. Sétimo sinal, pouca habilidade nos serviços motores, passando aquela impressão de desorganização ou pouca coordenação para esse tipo de atividade. Oitavo sinal, dificuldade com atividades espaciais, como quebra-cabeça, figura funda, localização de espaço. Nono item muito importante, dificuldade em lembrar de nomes, de objetos ou até de pessoas. E último, décimo, pouco prazer com atividades que envolvem livros, materiais gráficos e didáticos. Entenderam esses sinais? Por ser uma condição ligada à funcionalidade cerebral e resultando numa inabilidade muito importante para aprender por meio da leitura, a dislexia não tem cura e, ao mesmo tempo, nem é uma doença. E precisa ser, sim, tratada com medidas de remediação fonoaudiológica, reabilitação para aprender meio de compensação pela pouca competência de leitura, como, por exemplo,
o uso de técnicas de metacognição e também é muito importante o suporte escolar, com medidas para facilitar a absorção do conteúdo e otimizar as avaliações escolares para essas crianças. Tenho em minha prática escolar, junto com outros profissionais, meios e formas de conseguir bom rendimento escolar, respeitando algumas das suas dificuldades muito básicas. Lembre-se que essas crianças são muito inteligentes. Vamos então a algumas dicas que eu utilizo dentro de sala de aula? 5 passos. Primeiro, oralizar, ler as provas para essas crianças. Segunda dica, dar mais tempo de prova e permitir que elas revejam as questões para checar impossíveis confusões e equívocos na hora de ler e escrever. Terceira dica, priorizar o conteúdo respondido pelo aluno e não a ortografia que utilizou para responder a questão, dando as notas focada no conteúdo. Quarta dica, permitir as provas de matemática, por exemplo, o uso de tabelas de tabuada, de fórmulas matemáticas ali prontas para que ela utilize. Quinta dica, usar trabalhos, pesquisas de campos, projetos de pesquisas para somar pontos junto às provas escolares desse aluno, avaliando outras habilidades e finalidades acadêmicas desse aluno. Essas medidas devem ser tomadas também em outros trabalhos com os outros professores. Eu acho que essas dicas já são de grande valia. Um grande abraço para vocês.